Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? A primeira coisa que Deus fala para ele: saia, se mude. Uma mudança geográfica. Nem sempre Deus vai nos direcionar a uma mudança geográfica. Mas uma mudança geográfica, ela traz várias outras mudanças na nossa vida, não é verdade? Se você for mudar do país, for morar em outro país, além da mudança geográfica, da mudança do seu endereço, você vai ter mudança nos seus relacionamentos. Se você tem família aqui, amigos aqui, eles não vão com você. Você vai para um lugar onde você vai ter que ter novos relacionamentos, fazer novas amizades. Talvez trabalhar com coisas diferentes do que você trabalha hoje. Vocês estão entendendo? Uma cultura diferente, tudo diferente. Mas hoje nós temos até uma certa comodidade. Porque ninguém faz uma mudança dessa, uma mudança geográfica, digamos assim, como Abrão fez. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus. Ele fez essa mudança a pé. Ele viajou a pé. E não era ele sozinho, com um par de tênis confortável nos seus pés. Ele tinha sua esposa, ele tinha os seus servos. Se você continuar estudando, você vai ver que ele leva Ló consigo, que era o sobrinho dele, que ele tinha ali um relacionamento de pai para filho. Ele tinha vários servos. A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes sobre a faixa etária, mas possivelmente tinha pessoas mais velhas, mais idosas, pessoas mais jovens. Tem um momento da vida de Abraão que ele fica meio que na crise por não ver o cumprimento da promessa de Deus. E ele fala que o seu servo Eliezer ia ser o seu herdeiro. E aí a gente já pode aqui conjecturar, imaginar que Eliezer já tinha se casado, talvez tinha filhos ali. Então não era uma viagem fácil, concorda? Ele precisou sair com tudo o que ele tinha a pé. No verso 4, diz que ele tinha 75 anos. 75 anos. Foi fazer toda essa mudança. E algo que eu acho demais. No finalzinho do verso 1, você vai sair daí e você vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu lhe mostrarei. Abrão aqui não tinha ainda um destino definido. A comunicação de Abrão com Deus, a intimidade de Abrão com Deus precisaria ser mantida, porque Abrão não sabia ainda para onde ele iria. Ele só tinha recebido a informação de que era para ele sair de onde ele estava. Muitas vezes Deus nos traz algumas direções. E no meio da trajetória, por alguns percalços que acontecem, nós dificultamos a nossa comunicação com Deus. Por que eu falo nós? Porque Deus jamais deixa de falar conosco. Deus jamais se cala diante de um clamor nosso. Mas nós muitas vezes paramos de buscá-lo. Nós muitas vezes paramos de tentar ouvir a sua voz, discernir a sua voz, obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Porque muitas vezes a gente acredita que se Deus nos deu uma ordem e a gente está obedecendo e a gente está seguindo aquela ordem, tudo tem que dar certo.
E não é assim. Nem tudo vai estar dando certo. Nem tudo vai ser fácil. Uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que a direção de Deus na nossa vida é sempre a melhor. Mas isso não quer dizer que ela é a mais fácil. Isso não quer dizer que ela é a mais agradável. Você acha que esse percurso que Abraão fez foi fácil? Foi agradável? Eu pesquisei. Hoje a gente tem a facilidade do Google para nos ajudar. A distância, primeiramente, aqui quando Deus falou com Abraão, ele já não estava mais em Ur dos Caldeus. Ele já estava em Harã. Mas antes dele sair de Harã em direção a Canaã, a Siquém, que foi a região onde ele chegou, ele percorreu uma distância que, segundo o Google comparou, é a distância de Goiânia a São Paulo. Só que ele fez isso a pé. E depois de Harã até Siquém, a região de Canaã, onde ele chegou, é mais ou menos a distância de São Paulo até Curitiba, a pé. E aí ele chega em Canaã. Poxa, Deus mostrou a terra onde era para ele ir. Durante todo aquele percurso, lembro você que ele, além de todo aquele povo com ele, tinha toda aquela tranqueira, eles habitavam em tendas, então tinha as estacas, tinha a lona que tinha que carregar, para dormir, para descansar, no outro dia acorda cedo, fecha tudo, arruma tudo e continua a viagem, continua caminhando a pé. E nesse período todo ele mantendo a comunicação com Deus, porque Deus ainda ia mostrar. Deus estava falando, agora você segue aqui, agora você vira ali, agora você toma tal direção. Vocês estão me acompanhando? Aí ele chega em Canaã, finalzinho do verso 5, né? Só fala, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse lugar, Abraão edifica um altar ao Senhor. Agora olha no verso 10. Depois que Abraão obedece a Deus, obedece a direção de Deus, havia fome naquela terra. Como assim? Como assim? Deus tira ele de Harã, leva ele para a terra que ele ia mostrar, e ele fala que Deus iria abençoá-lo, que Deus iria fazer dele uma grande nação. A esposa de Abraão era estéril. No capítulo 11 já traz essa informação. Abraão já sabia que a sua mulher era estéril. E eu achei interessante porque aqui a promessa que Deus deu quando ele falou com ele em Harã, não foi que ia dar a ele uma grande família. Você acha que Abraão pedia para ter família? Para ter filhos? Eu acredito que sim. Deus vira para ele e promete para ele: eu farei de você uma grande nação, eu irei engrandecer o seu nome. Sai dessa terra, sai da sua parentela, sai de onde você está, sai de onde é confortável, sai de onde é conhecido, sai de onde você já está habituado e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, porque eu não farei de você uma grande família, eu farei de você uma grande nação. Eu não vou apenas te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome de tal forma que todas as famílias serão benditas através de você. É muito além. É muito além. Só que Abraão chega na terra que Deus mostrou para ele. Abraão chega debaixo da direção de Deus e se depara com fome. Mal terminou ele de montar a tenda, ele saiu dali e foi para o Egito, porque no verso 10, no final, diz que grande era a fome naquela terra. Nós precisamos entender que dificuldade, problema, não quer dizer que nós estamos fora da vontade de Deus, não quer dizer que não estamos seguindo a direção de Deus. Um exemplo perfeito para a gente entender isso: Jesus vira para os seus discípulos e dá uma ordem clara, onde não tinha espaço para dúvida.
entra no barco e atravessa para outra margem, porque eu vou subir no monte para orar. Quem lembra disso? Os discípulos obedecem, entram no barco e começam a atravessar para outra margem, exatamente como Jesus orientou. E o que eles se deparam no meio do caminho? Com a tempestade. Eles não estavam em desobediência. Eles não estavam fugindo do propósito de Deus. Eles não estavam indo contra, porque uma vez a gente sabe de um profeta que enfrentou uma tempestade porque estava desobedecendo a Deus, não é? De quem que eu estou falando? Jonas. Mas nesse caso não. Então nós precisamos entender que nem toda tempestade, nem todo problema, nem toda dificuldade quer dizer que nós estamos em desobediência, quer dizer que nós estamos fora do propósito de Deus, quer dizer que nós estamos indo contra a direção de Deus. Não. Dificuldade, problema nós iremos enfrentar. Nós precisamos entender que Deus está direcionando, que Deus está agindo, e a gente vai obedecendo. Se você continuar lendo a história, ele vai para o Egito, Deus abençoa ele no Egito, depois ele volta e ele chega no sul de Canaã, no capítulo 13, no verso 1, ali na região do Neguebe. Algo que Deus orientou para ele. Se você tiver uma caneta, grifa. Se você gostar, meus filhos não gostam que rabisca a Bíblia deles. No final do verso 2, quando Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação, que ia abençoar e engrandecer o nome dele, Deus dá uma ordem para Abrão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E a gente vê na vida dele que ele era uma bênção onde quer que ele ia. Chega um momento, Deus enriquece ele de tal forma, enriquece o sobrinho dele, Ló, de tal forma, que eles decidem se separar. Porque a Bíblia conta que os servos, os pastores de um e do outro, estavam brigando entre si. Abrão vira e fala: pode escolher. Eu não vou escolher, Ló. Pode escolher onde você quer ir, você vai para um lugar, eu vou para o outro. Depois, Ló é perseguido, é levado preso, tudo que ele tinha. O que Abrão faz? Junta os seus homens, vai lá e resgata Ló. Depois, o anjo do Senhor aparece e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abrão se levanta como intercessor de Ló. Ele abençoava. Nós precisamos ser uma bênção. Precisamos buscar a bênção de Deus, claro, mas nós precisamos ser uma bênção. Em momento de fome, de escassez, em momentos de fartura, eu preciso ser bênção onde Deus me direcionar. Eu preciso ser bênção, amém? Abrão continuou. Ele enfrentou dificuldades, ele se deixou levar pelos hábitos dos povos ao redor dele. Ismael foi gerado. Ele decidiu continuar acreditando na promessa. Até que um dia, Isaac chegou. Isaac se tornou realidade. E ele precisou continuar, porque depois Deus vira e fala para ele: sacrifica Isaac. Sobe no monte e sacrifica Isaac. E Abrão não recua, ele continua. Nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos continuar, porque Deus tem para nós sim Canaã. Mas não quer dizer que não enfrentaremos fome, não quer dizer que não enfrentaremos alguns revés, não quer dizer que não enfrentaremos dificuldades, não quer dizer que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor não será provada, mas nós precisamos continuar, amém? Teve um homem que veio antes de Abrão e ele parou. O destino dele era Canaã, mas ele parou. E o Espírito Santo falou muito forte comigo e eu queria compartilhar isso com você nos minutos que me resta. Não pare. O seu destino final é Canaã, é terra que mana leite e mel. Não pare. No capítulo 11, volta os seus olhos para a Bíblia. Lê comigo a partir do verso 26.
Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Terá era pai de Abraão. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, ainda não tinha mudado o nome, Naor e Harã. E Harã gerou Ló, o sobrinho que Abrão levou com ele. Verso 28. Harã morreu na terra do seu nascimento, Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Só entende isso aqui o pai ou uma mãe que já enterrou um filho. Não é a ordem natural das coisas, né? A ordem natural são os filhos enterrarem seus pais. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Verso 31. Terá tomou Abrão seu filho e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Será que Deus tinha falado com Terá? A Bíblia não relata isso. Mas eu não sei se você vê essa coincidência como eu vejo. Terá saiu de Ur dos caldeus, levou a sua família em direção a Canaã. Foram até Harã, onde, o que está escrito aí? Permaneceram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O seu destino é Canaã. Harã é passagem. Essa cidade, essa localização onde Terá permaneceu com a sua família e ali morreu, tem o mesmo nome do seu filho, pai de Ló, que havia morrido. Muitas vezes as nossas dores, os nossos medos, os nossos fracassos nos paralisam, nos impedem de prosseguir em direção a Canaã, nos seguram em Harã. Mas Harã não é o destino que Deus tem para nós. Harã pode ser confortável, Harã pode ser conhecido porque, confortável é porque a gente acostuma até com a dor. A gente acostuma até com aquele sentimento. Tem gente que não quer parar de sofrer. Você conhece pessoas assim? Porque perdas todos nós sofremos, todos nós temos histórias de vitórias e de fracassos, todos nós temos situações para compartilhar em que fomos derrotados, e às vezes a pessoa não quer sair dali, ela não quer reagir, ela não quer continuar, ela não quer abandonar aquela história de passado, ela não quer deixar aquela dor para trás, ela quer remoer aquilo, e ela permanece em Harã. Só que Deus não tem Harã para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Canaã é o seu destino. Não fique em Harã. Harã é passagem. É passagem, porque nós precisamos passar por situações de Harã na nossa vida. Jesus falou isso: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo a gente vai passar tempestade, no mundo a gente vai passar tempos de bonança, no mundo nós vamos ter momentos de fartura, mas também teremos momentos de escassez. É passageiro. Não permaneça em Harã, não fique neste lugar, porque não é isso que Deus tem para você. Deus não te tira de Ur dos caldeus para te levar para Harã. Deus tem para você Canaã. Seja guiado pelo Espírito Santo. Dói. É Harã. É o lugar que lembra do filho querido que perdeu. É o lugar que lembra do pai que se foi. Mas Deus não tem Harã, Deus tem Canaã, a terra que mana leite e mel. Será engrandecido, onde você vai se tornar grande, onde Ele vai te abençoar e abençoar outros através da sua vida. Não permaneça em Harã, continue prosseguindo até chegar em Canaã.
Amém? Deus tem Canaã para nós. Nós precisamos pegar tudo que temos. Não vai ser fácil. Fala para a pessoa que está do seu lado: não vai ser fácil. Não vai ser agradável. Tem dia que você vai estar animado. Tem dia que as estacas e a tenda vai pesar. Fala, vai pesar. Tem dia que vai ficar pesado. Mas o seu destino é Canaã. Deus tem Canaã para você. Amém?